Nossas decisões não são racionais, nem de investimento. Parece estranho, não parece? Mas você sabe, tem uma pesquisa de Harvard que fala que 95% do nosso processo de tomada de decisão é emocional. E eu sei que a audiência vai estar falando, peraí, mas esse cara tá maluco. Eu tomo minhas decisões racionalmente. Mas quando eu falo com as empresas aqui e lá fora, a pergunta que eu faço é, pensa nas suas 3 últimas decisões de compras importantes. Aquelas que você gastou bastante dinheiro. Elas vieram associadas de palavras como eu quero, eu desejo, eu mereço, eu preciso? E se elas vieram, você já entendeu que primeiro você sente, para depois racionalizar. Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Deal Making Podcast, agora numa série especial, Expansão e Valorização. Aqui eu trago pessoas que estão transformando empresas e transformando vidas no dia a dia prático. E hoje o que a gente vai tratar é de interesse de todos. Se você é empresário e está procurando quais são os skills que você pode desenvolver, aprender para realmente mudar o seu jogo, hoje a gente vai tratar de 2 temas importantíssimos, 2 soft skills espetaculares que fazem toda a diferença. Storytelling e estratégia de comunicação, e para isso eu trago o profissional mais formidável que eu já conheci nessa minha trajetória de negócios, meu amigo Bruno Mano. Brunão, estou muito feliz de estar aqui com você, meu amigo. Satisfação. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, que privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite. Puxa, e olha, gostaria que você se apresentasse para o pessoal, contasse um pouco da tua trajetória. Conta um pouquinho para a gente aí. Como é que foi como é que esses temas te atraíram e te trouxeram até esse momento agora? Conta para nós. Claro, conto com o maior prazer, Edu. E de verdade, eu gosto de contar de trás para frente, porque eu realmente hoje sou professor lá na Link, faço palestras aqui em Stanford, Palo Alto e sou um cara de comunicação. Mas a verdade é que muita gente não acredita que eu sou um introvertido em recuperação. E eu sei que pode parecer estranho um professor de comunicação, um estrategista de comunicação, ser um introvertido. Mas a verdade é que era mesmo. Eu vim de uma carreira corporativa. Eu trabalhei durante muitos anos em multinacionais, como Procter & Gamble e GE. E na minha última rodada corporativa, eu estava na GE Healthcare. Eu estava como CFO América Latina, depois de ter estudado em Nova York, depois de ter feito MBA, e recebi um convite muito especial. Ser board member do VP Global de Vendas. O momento era muito oportuno, eu tinha acabado de captar $1 bilhão de fundraising. E como prêmio, o RH chegou para mim e falou, vou te dar o privilégio de ser board member. Eu falei, puxa, que legal. Não para por aí, vou te levar para a China para falar com ele. Que legal. O que ele quer saber de finanças? E Edu, para mim a resposta foi surpreendente, porque o RH olhou para mim e falou, não sei como te dizer isso. Ele não quer saber nada de finanças. E foi a partir daí que eu entendi que comunicação era muito mais do que uma habilidade soft. Por isso que a gente vai falar. Nossa, muito bom. E eu queria aproveitar hoje para aprender mais ainda com você, perguntando para você o seguinte, naquele clique que você teve trabalhando no mundo corporativo, como CFO de uma empresa gigante, mundial, você teve aquele clique de falar, nossa, tem uma habilidade que não é nada do script tradicional de um financeiro, preciso me desenvolver. Quando você teve esse clique, como é que foi isso para você? Você saiu para se aprofundar nisso, para se desenvolver nessa arte, como é que foi você se aprofundar numa soft skill, estando presencialmente num ambiente tão hard skill demandado para você? Como é que foi isso, Brunão? Excelente sua pergunta, Edu. E a primeira reação foi um choque, porque eu a vida inteira aprendi que mérito vinha de hard skills. Por isso que eu me aprofundei muito nela ao longo de toda a minha jornada. Mas quando eu recebi esse convite, eu percebi que eu precisava falar além do que eu realmente estava na minha zona de conforto. O RH me disse que o VP Global de Vendas queria saber sobre startup, inovação e pessoas. E foi aí que eu voltei para minha mesa e falei que eu precisava de um plano de ação. Era a oportunidade da minha vida, a oportunidade da minha carreira. E eu não podia falhar por não me comunicar de uma forma que fosse clara e interessante para gerar um call to action no meu tomador de decisão. Por isso eu voltei, de fato eu estudei a fundo, mas eu fiz algo diferente. Eu sempre entendi comunicação como algo estratégico, então eu combinei 3 linhas de ciência, como neurociência, psicologia e sociologia. Eu não acreditava que comunicação era um talento destinado para apenas algumas pessoas.
Porque se fosse, não chamaria Communication Skills. Skills e skills. Se é uma competência, dá para aprender, dá para aplicar. E é isso que eu fiz. Desenvolvi uma metodologia. E acabei treinando todos os líderes do mundo da GE em cima dessa metodologia antes de sair para empreender. Foi assim que aconteceu essa virada de chave. Então, agora vamos lá. Para a gente ser bem prático para a nossa audiência aqui, que é composta também por muitos empresários, por muitas pessoas que estão começando a empreender e que vieram dessas áreas técnicas como nós viemos, né? Puxa vida, tô lá numa mesa, tô numa sala, não tô me sentindo interessante, eu começo a falar, o povo começa a bocejar. O que acontece? Por onde eu começo, Bruno? Ensina aí. Excelente, Edu. E para ensinar, eu acho que tem uma ilustração que a gente pode usar que é muito legal. Você tem filhos, e eu acho que muito da audiência também tem. Se você estiver numa praia e seu filho olhar para você e falar: papai, tem tubarão aqui? Qual que vai ser a sua primeira resposta? Olha, vou ter que buscar ali, mas vou falar sim para que o medo faça com que ele não vá. Ah, é isso. A nossa primeira reação é tentar ir pela lógica. É tentar falar: claro que tem, afinal de contas, o mar é a casa deles. Mas no fundo, o que o seu filho estava perguntando não é se tem tubarão no mar. Seu filho estava querendo saber se a vida dele corria em perigo se ele ia encontrar um. E aí que acho que está essa primeira virada de chave para quem está começando a empreender ou para quem já é um empreendedor ou empresário. A sacada nunca é ser a pessoa mais interessante. Eu sei que parece estranho falar isso, mas a verdade é que a ciência nos mostra que se nós queremos persuadir alguém, seja para vender, seja para se tornar sócio, seja para colaborar na nossa empresa, a nossa principal arma é nos mostrar interessados. Porque comunicação não é fato, ela é pura percepção. Isso é a mais pura verdade e eu queria aproveitar para que você pudesse compartilhar conosco aqui algum caso específico, como eu também já presenciei, onde uma falha de comunicação possa ter colocado um negócio em risco ou possa até ter inviabilizado a concretização de um grande negócio. Perfeito. Você tem alguma vivência aí que você acha relevante para um empreendedor saber, por exemplo, o que aconteceu quando ele não foi feliz na sua comunicação, como ele procurou ser interessante muito mais do que interessado? O que você pode me contar, Total. Bruno? Posso te dar primeiro um caso global e depois um caso que eu mentoro. Todo mundo conhece a história da Apple. Uma empresa revolucionária, uma empresa hoje gigantesca. E todo mundo conhece que o Steve Jobs era um visionário. Todo mundo sabe também que o Steve Jobs foi demitido da Apple. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não sabem por quê. A Apple tinha acabado de receber um IPO. Ela estava com muito dinheiro disponível. E o Steve Jobs, como uma boa pessoa de produto, chegou e falou: eu vou criar o melhor computador pessoal que existe. Inclusive, vou batizá-lo com o nome da minha filha, que chama Lisa. E, de fato, investiu muito dinheiro, criou Lisa, e na hora de vender, errou na comunicação. Ele contratou 9 páginas do The New York Times para falar de todas as funcionalidades da Lisa. Sabe quanto ele vendeu? Nada. Steve Jobs. Steve Jobs. E o mesmo erro que ele cometeu e foi demitido, de falar de funcionalidades, é o mesmo erro que empreendedores cometem, de querer falar do seu produto, do seu serviço. Percebe que se eu falo do que eu quero, o interesse sou eu e não o tomador de decisão? Steve Jobs foi demitido. Entrou em contato com o pessoal da Pixar e aí falou uma frase célebre, porque o nosso papo é hoje. Que o storyteller é a pessoa mais poderosa do mundo dos negócios. Isso faz a gente pensar. Porque muitas vezes quando a gente escuta storytelling, é aquele negócio de marketing, aquele negócio era uma vez. Então, não podia ser mais distante da verdade do que isso. Storytelling é uma metodologia, é um framework, é uma forma de hackear o cérebro de quem está tomando a decisão. Vi isso acontecendo num mentorado meu, que é uma startup que estava aplicando para um VC muito grande aqui no Brasil. Produto perfeito, founder perfeito, product market fit acontecendo, faturando, investimento negado. Motivo? Ele não demonstrou que nós éramos a prioridade dele. Nossa. Então, Edu, de fato, quando a gente fala de demonstrar
interesse e não ser interessante tem um profundo impacto nos negócios por conta da neurociência. Então, mas vamos lá, vamos agora para o caso prático mesmo, para alguma coisa que quem está nos ouvindo aqui consiga sair agora e aplicar na primeira conversa que ele tiver na empresa dele, por exemplo, com o fornecedor dele. Então o cara está lá discutindo com o fornecedor, pedindo uma concessão, abrindo ali alguma nova tratativa. O que ele pode fazer para ele aplicar técnicas de storytelling e ter ali um resultado mais assertivo, mas com uma pequena mudança, Bruno? Perfeito. Vou te dar 2 exemplos. Acho que o primeiro é entender qual é a primeira pergunta que o storytelling resolve. Que na cabeça do seu consumidor ou do fornecedor, a primeira coisa que ele está olhando é se eu posso confiar em você. E aí que acho que é uma coisa muito legal, porque eu sei que pessoas de negócio vão falar, puxa, mas confiança é uma coisa tão etérea, uma coisa tão subjetiva. Mas a verdade é que a pesquisa mostra que confiança é uma equação. Uma equação onde no numerador é credibilidade, ou seja, você cumpre o que promete. Recorrência, você é alguém que sempre cumpre o que promete. E intimidade. Eu te conheço relativamente bem para saber que você vai cumprir o nosso combinado. Sei que se parar aqui, Edu, você vai falar para mim, puxa, Brunão, isso é confiar. Se você cumpre o que promete sempre e eu te conheço, é óbvio que eu confio. O problema está no denominador. O denominador é uma coisa que chama auto-orientação. Toda vez que eu falo da minha ideia, do meu problema, do meu produto ou do meu serviço, esse índice sobe. E pessoas de finanças como nós sabemos que se um denominador sobe e todas as outras variáveis do numerador permanecem constantes, o nosso índice de confiança desaba. Veja que o problema não é se você tem um bom produto, se você tem uma boa ideia ou se você tem uma boa proposta por teu fornecedor. O problema é que você falou sobre você. E aí o primeiro ponto, para a gente ser prático, entra no material de marketing hoje, entra nas propostas que foram enviadas e veja se a orientação estava falando que nós somos a melhor empresa de... ou se podemos construir algo juntos com você. Filtro 1. Filtro 2. Existe um grande problema que quando a gente vai negociar, a gente depende da nossa reatividade emocional. Porque muitas vezes eu vou falar o que está na minha cabeça. E aí o que falta é mapa. Vou te dar um exemplo muito claro. Se eu tivesse que convencer um fornecedor a trabalhar comigo, eu usaria uma estrutura chamada de problema, agitação e solução. Uma escada de comunicação simples, onde eu penso em qual é o problema que o fornecedor tem hoje. Eu agito esse problema falando como ele se sente com este problema acontecendo e a solução é trabalhar comigo. Veja que aí deixei de ser interessante e mostrei que o interesse era para o fornecedor estar comigo e não o inverso. Então a gente pode aprofundar nesses 2 temas. A primeira, revisa o material. Segundo, use mais estruturas como problema, agitação e solução. Tem muitas outras que podemos falar. Então, e aí, uma pergunta que eu sempre quis te fazer é o seguinte: para quem esse tipo de arte é indispensável ter? Quando a gente pensa no dono da empresa, quando a gente pensa num executivo, quando a gente pensa num prestador de serviços externo ou mesmo em um investidor. A gente já conversou muito sobre isso. Aliás, que todos saibam que o que a gente está trazendo para cá, para essa mesa, é um retrato dos longos e longos papos que nós já tivemos, tentando conjugar visões, interesses para que fôssemos ainda melhores, né? Mas hoje o storytelling, Bruno, na sua visão, ele aplica-se mais para alguém ou é uma arte que todo mundo poderia conhecer melhor para poder se comunicar melhor? Todo mundo deveria saber usar estas técnicas, Edu. Vou te falar por quê. Eu acredito que, independente se eu sou colaborador, se eu sou executivo, se eu sou dono, todos nós estamos em vendas todos os dias. Eu vendo o meu trabalho, eu vendo o meu produto, eu vendo a minha empresa. Storytelling ajuda a gente a trazer uma mensagem muito clara, altamente persuasiva. E quem não quer isso? Agora, eu sei, falando de investidores, pode parecer estranho, porque afinal de contas eles tomam decisões mais no racional. É aí que existe um outro mito. Nossas decisões não são racionais, nem de investimento. Parece estranho, não parece? Mas você sabe, tem uma pesquisa de Harvard que fala que 95% do nosso processo de tomada de decisão é emocional. E eu sei que a audiência vai estar falando, peraí, mas esse cara tá maluco. Eu tomo minhas decisões racionalmente.
Mas quando eu falo com as empresas aqui e lá fora, a pergunta que eu faço é: pensa nas suas 3 últimas decisões de compras importantes. Aquelas que você gastou bastante dinheiro. Elas vieram associadas de palavras como eu quero, eu desejo, eu mereço, eu preciso? E se elas vieram, você já entendeu que primeiro você sente para depois racionalizar. Quando a gente fala de investidores, a mesma coisa. Eles não estão buscando um ROI, como um retorno no investimento simplesmente. Eles estão buscando um ROI. Por que eles devem investir na tua empresa? Qual é o exit que você vai dar para eles? Não o presente, mas qual é a tua visão de futuro? Então, sim, storytelling permeia todos os lados do negócio. A gente já teve a oportunidade de conversar bastante também sobre perfis comportamentais, né, Bruno? A gente convive com pessoas muito diferentes. Normalmente, quando a gente fala de mercado financeiro, de investidor, você vê muita dominância, muito do componente analítico, muitas vezes uma impaciência. Você conhecer o outro lado é indispensável, é necessário, é desejável? Como é que funciona isso para você ao compor uma narrativa? A importância de você conhecer o perfil do outro lado. Como é que isso é para você, amigo? Genial a tua pergunta. Indispensável a resposta. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de histórias, é natural que na cabeça dos ouvintes vai estar muito a jornada do herói. Ou aquela história meio de Guerra nas Estrelas, era uma vez uma galáxia distante. Não é aí que eu quero estar. Se a gente fosse pegar o componente de uma história, os componentes, a gente entraria no arco de experiências do Robert McKee, que é um dos maiores pensadores do assunto. Aonde sempre tem um herói que enfrenta um obstáculo, que quer evitar o fracasso e ter sucesso. A pergunta que eu faço nos meus workshops é: legal, quem é o herói dessa história então? E invariável, os participantes falam: é a minha empresa, é o meu time, é o meu produto. Mas se eu estiver na frente de um investidor e falar que a minha empresa é o herói já passou pelo obstáculo? Não. O herói está posicionado da forma mais fraca numa narrativa se a gente posicionar a nossa empresa como herói. Porque no fundo, o que a gente precisa fazer é nos posicionar como guia. Vou te dar o exemplo do Star Wars. A gente não é o Luke Skywalker. A gente é o Mestre Yoda. Por quê? Um guia se entende qual é o obstáculo, porque ele já passou por ele, e oferece um plano para ter sucesso. Parece um pouco filosófico, mas no final do dia isso tem uma base de arquétipos muito grande. Hoje, com inteligência artificial, não existe mais assimetria de informação. O guia é alguém que demonstra empatia cognitiva, sabe qual é o perfil de quem eu estou falando e traz um plano adequado a esse perfil. Se é mais analítico, mais analítico. Se é mais emocional, mais emocional. A empatia do guia é o que determina um bom storytelling, porque o guia não é a pessoa mais interessante, é o mais interessado. Percebe? Então, eu lembro que conversamos bastante sobre isso também, e algo que também eu gostaria de aprender mais ainda. Storytelling, técnicas de comunicação, é um aprendizado que você desenvolve uma vez e fica pronto para, ou é um condicionamento? Eu pergunto porque quando você coloca do papel do guia, e nos conhecemos nesse cenário, você foi meu mind mentor, né? Verdade. Você acompanhou uma jornada, você acompanhou um processo, você não foi um instrutor e me deixou um caderno com tarefas. Você acompanhou o dia a dia, não só para certificar que as provocações estavam sendo cumpridas, mas também para estar do lado falando: olha, engole o choro e teste, e vamos conversar sobre as consequências. Como é que é isso para você? Você hoje mentora várias pessoas que eu já conheço, mas ao mesmo tempo você é um educador no sentido de que você dá aulas também, dá matéria. Uhum. Qual é a diferença de você ser um professor e de você ser um mentor? Que legal. Você sabe, eu acho que hoje ainda existem diferenças claras. O professor é alguém que detém um conhecimento diferente e o objetivo dele é mostrar como você vai aplicar na sua vida. Um mentor tem um repertório de conteúdos diferentes que vai usar à medida que você define os objetivos junto com ele. Vejo diferenças, porque um é realmente, eu preciso te passar um conteúdo para você entrar em contato com ele. Enquanto o outro é, nós já temos um objetivo, qual é o melhor arsenal de ferramentas que nós temos para chegar nesse objetivo? Mas digo que é hoje,
Edu, eu vejo que à medida que a inteligência artificial vai avançando, e isso eu tenho pesquisado muito no meu mestrado, a gente vai mudar o papel do professor. Onde, de novo, não há assimetria de informação. O professor é um grande curador de conteúdo e alguém que sabe aplicar exatamente para a necessidade do aluno. Eu acho que a gente vai se aproximar ainda mais de ser um mentor, percebe? Quando você falou das diferentes aplicações, né? Para um empresário, para um consultor, para um executivo, para um investidor. Vamos pensar num investidor. Uma boa comunicação em um investidor para que ele possa abordar, selecionar, trazer para perto um empreendedor. Isso é importante de que maneira? Espetáculo. Primeiro porque existe uma percepção de que investidores são takers. Eu tô lá simplesmente pelas finanças, eu não me importo se a sua empresa vai dar certo ou não. E de fato não é esse o papel do investidor. Quando a gente trata com private equities, com venture capitals, o interesse deles é que o negócio dê certo, porque eles não querem a entrada, eles querem um retorno na saída. Mas, de novo, há uma barreira, há um mito de percepção, que muitas vezes os investidores não entendem. Acham que simplesmente por estarem lá querendo o negócio, já demonstram o interesse. Mas são super assertivos, buscam só os números e não tentam entender o lado do dono. Acho que a grande sacada para investidores, quando estão abordando empresas, é demonstrar que se interessa pelo dono e pelo sucesso dele, não simplesmente pelo do fundo, porque isso está implícito. Então, mas agora você vai conseguir ajudar bastante a nossa audiência aqui de uma forma bem direta. A gente está falando até agora de storytelling, de linguagem, de estrutura mental da narrativa, para que você vá ultrapassando as barreiras naturais que a gente tem para tomar uma decisão, para conhecer uma pessoa e para discernir. Agora vamos falar sobre a comunicação mesmo, no sentido mais amplo, algo que você também domina e já me ensinou bastante coisa. Você sempre diz que uma pequena parte da comunicação é a comunicação verbal. Vamos falar um pouco do não verbal? Claro. E eu já queria fazer uma provocação. Além de você falar quantos % é não verbal, como é que eu, numa reunião, eu participando, seja como investidor, seja como um empresário, como é que eu consigo me posicionar de uma maneira amigável para promover negócios? Que legal. De fato, quando a gente fala de comunicação e 100% dela, é natural que existe uma parcela verbal e uma não verbal. Muitas vezes as pessoas acham que é 50-50 ou 70-30. Mas a verdade é que a pesquisa mostra que a parte que nós falamos vale, na média, 7% do total de uma comunicação. Ou seja, existem 93% que eu estou deixando na mesa se eu simplesmente preparo o meu PowerPoint, preparo o meu slide e penso no que eu vou falar. A grande jogada que líderes entendem é que o como eles falam faz toda a diferença. E comunicação, existem 3 grandes pontos que a gente precisa pensar quando a gente fala do não verbal. Expressões faciais, nossa voz e nossa postura. De forma prática, esses 3 se aplicam numa mesa como esta. Vou começar pelas nossas mãos. Muita gente não percebe que mãos são indicadores de confiança. É por isso que um policial, quando olha para um bandido, fala mãos ao alto. Eu sei que no nosso inconsciente, a gente sempre fala, mas confiança é o que minha avó falava, que a janela da alma é o olho. Da vida, da alma, não da confiança. Se fosse isso, o policial olhava o bandido e falava, olha para mim. E não dá certo. A pior coisa que pode acontecer é que, se esses indicadores de confiança não estiverem visíveis, automaticamente o teu cérebro, a parte inconsciente, começa a se perguntar, o que tem aí debaixo da mesa? Por que ele tá com a mão embaixo da mesa? Será que ele tem alguma coisa embaixo da mesa? E percebe que só nessas 3 perguntas a gente já saiu da conversa. Por isso, de forma prática, mãos sempre visíveis. Sempre visíveis. Segundo, quando a gente fala de tom de voz, eu acho que é importante a gente pensar que existem alguns aspectos importantes da nossa voz. A nossa voz não é simplesmente se eu falei alto ou se eu falei baixo. Mas um ponto-chave para eu demonstrar empatia é usar o arquétipo de alguém que quer ajudar. E isso envolve o quê? Falar um pouco mais devagar, como eu estou falando, e usar pausas para deixar você pensar.
Terceiro, expressões faciais. É claro que um bom sorriso abre muitas portas e vai demonstrar esse tom amigável. Mas você sabe onde, em geral, executivos erram? Que quando eles vão falar, eles levantam o queixo e falam assim. Se eu continuar falando com você assim, parece o quê? Autoritário. Claro que é importante, às vezes, a gente demonstrar autoridade. Mas aí eu acho que a gente entra na pergunta mais legal. Como as pessoas tomam decisão com respeito à nossa liderança? Muitas vezes a gente acha que é apenas pelo lado da competência, é por isso que eu levanto, é por isso que eu bato na mesa, é por isso que eu garanto que todos os meus números estejam legais. Mas a pesquisa da Amy Cuddy, aquela que faz o Power Posing, que a gente sempre falou também, mostrou que existem 2 componentes básicos para determinar a liderança de alguém: competência e calor humano. O calor humano bate a competência todas as vezes. É mesmo. Agora, tem um aspecto também super importante que os tempos mais recentes vem imposto para quem faz negociações e tudo mais. Todo mundo estava acostumado a fazer grandes negociações sempre numa sala fechada, podendo olhar nos olhos, além de ter uma percepção de um aperto de mão ou de uma mão no ombro, ou o que você pode trazer de todo esse conhecimento para ser aplicado em reuniões online, por exemplo, que viraram de anos para cá, principalmente depois da pandemia, uma rotina onde a gente se conecta com pessoas do mundo todo. Dá para a gente passar um recado bem passado online? O que você teria de dica simples para alguém passar a usar amanhã no Zoom, no Meet, em algum... Perfeito. Te dou 3 dicas com base em um único ponto da neurociência. O que você está falando é uma realidade. Trabalhos remotos, negociações com pessoas de vários lugares do mundo impedem que a gente gere ocitocina ao cumprimentar alguém, ao abraçar alguém. E ocitocina, para não ser muito geek aqui, muito técnico, é aquele hormônio da conexão, do rapport de vendas que a gente fala. É o que faz a gente se conectar com outra pessoa. Como ela é induzida? Pelo toque, pelo olhar. 3 coisas que a gente pode fazer numa reunião a 0 de jogo é, por exemplo, quando eu for falar com a audiência, ao invés de eu fazer o que 90% das pessoas fazem, como eu tô fazendo aqui, olhar para a tela, é você olhar para a câmera. E quando você olha para a câmera e fala com a câmera, você invariavelmente está gerando ocitocina de forma inconsciente para a pessoa. Então, é claro, eu não quero que você fique encarando a câmera e falando só com a câmera, porque aí é meio creepy. Quando você tiver um ponto importante, quando chegar num ponto alto da negociação, quando você quiser falar com uma pessoa específica, você vai olhar no olho dela e não ficar olhando a sua telinha do Zoom. 3, 4 segundos e já deu. Aí você volta para se olhar, tá tudo bem. Mas deixar de fazer isso vai comprometer a produção de ocitocina. Acho que esse é ponto 1. Ponto 2, sempre que possível, não dê umas boas-vindas para o seu convidado, simplesmente assim, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo para essa negociação. Que é isso que você faz quando alguém entra no seu elevador e você não conhece a pessoa. Você chega e fala assim, bom dia. Se você puder falar, bom dia, tudo bem? Prazer estar com você aqui e mostrar a palma da tua mão, você já vai instintivamente induzir ocitocina na cabeça dele. Por último, evitar o que 99% das pessoas fazem, deixar a câmera muito perto e só aparecer seu rosto. Empurra o teu computador um pouquinho, de maneira que apareça o teu torso. E à medida que você for fazer um gesto, as pessoas consigam ver, porque afinal de contas suas mãos são indicadores de confiança. E confiança tem a base ocitocina. E aproveitando esse aspecto confiança, e também levando em conta que hoje a gente está falando de crescimento e valorização, valor é algo que se percebe. Como que a comunicação estratégica, como que o storytelling podem colaborar com a valorização? Porque valorização a gente está olhando para uma percepção de sucesso no presente e sucesso no futuro. Como que essas técnicas você imagina que impactam positivamente a percepção de valor de uma empresa, Bruno? Maravilhoso. Eu gosto muito de citar, quando a gente fala de percepção de valor, um estudo feito em 2019, Edu, que chama o estudo dos objetos significativos. O que aconteceu? 2 pesquisadores entraram no eBay, compraram 200 itens, todos abaixo de $1. Premissa básica. Será que se eu adicionar storytelling muda o valor de um item?
Então, um exemplo era uma cabeça de cavalo feita de borracha, utilidade nula, de 99 centavos. Contrataram pessoas que escreveram o storytelling para esta cabeça de cavalo e muitos outros dos itens e colocaram no eBay de novo. Uma cabeça de cavalo feita de borracha, olha de novo a descrição, que valia 99 centavos de dólar antes de ter uma história, foi vendida por 63 dólares depois de ter uma história. Eu sei. Você vai me falar, não, mas Brunão, podia ter uma avó, um avô que queria pro netinho, pra netinha, pra lembrar da fazenda. Entendi. Os 200 itens foram comprados por 129 dólares antes de terem uma história. Depois de terem a história, foram vendidos por 8 mil dólares. E se for, você também. A gente tá falando de uma valorização de mais de 6.000%. Num item que não tem valor nenhum. A pergunta que fica para o pesquisador é por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, quando entende a história que está sendo contada, entra numa coisa chamada transporte narrativo. Ele se vê na história. E quando ele se vê na história, ele ativa um efeito chamado efeito Halo. Não tem nada a ver com a Beyoncé, pessoal, fiquem tranquilos. A gente está falando de um efeito onde, sabe quando você vai tirar uma foto do pôr do sol? E o sol sai bem pequenininho em volta, vem uma auréola do sol, muito maior do que ele realmente é? É isso que storytelling faz na nossa cabeça. Ela aumenta uma peça de comunicação pequena para algo muito maior na cabeça do tomador de decisão. Porque ela ativa o algoritmo da persuasão. Isso que é o mais legal de tudo. Então, de fato, usar a história valoriza. Mas você vai falar, mas para qualquer coisa? Pensa nos Avengers. Eu gosto de comparar os Avengers com o Avatar. O Avatar foi uma bilheteria única de $1 bilhão em 40 e poucos dias. Os Avengers foi uma bilheteria de $1 bilhão em 10 dias. Qual que é a diferença desses dois filmes? Bom, o Avatar foi um filme que apareceu uma única vez, que todo mundo gostou muito e teve um valor muito rápido. Os Avengers foram uma história construída ao longo de 10 anos, mais de 20 filmes. Quando a gente tem uma narrativa de marca da nossa empresa ou a história que a gente quer contar consistente, a tomada de decisão vem mais rápida. Ela é acelerada, porque a percepção de valor é inacreditavelmente maior. Mas tem um ponto que eu admiro muito em você e que eu gostaria de trazer aqui para a mesa, que é o seguinte. A cabecinha de borracha do cavalo, vendida a $1. Ou a cabecinha de borracha do cavalo, vendida a $10. Tem gente que pensa, puxa, mas são duas cabecinhas de cavalo. O valor percebido por conta do storytelling é diferente e isso muda o preço, porque o preço se calibra pelo valor. Agora, a entrega, quem compra uma cabecinha de cavalo por $1 e quem compra uma cabecinha de cavalo por $100, a cabecinha de cavalo representa, de fato, algo diferente para quem pagou um e para quem pagou mais do que um? Depende do valor que ela dá para a cabeça, porque o valor não é monetário, é emocional. Em geral, essas pessoas pagam mais porque se conectam emocionalmente com o produto. E aí, não tem limite o preço, Edu. Acho que essa é a grande sacada. Eu também trago um outro exemplo que, de novo, comunicação não é fato. A tomada de decisão de uma comunicação é pura percepção de valor. Você lembra bem da Kodak, é da nossa época, não é? Sim. Legal, Kodak fazia filmes fotográficos. Da minha época, não da sua. Não, mas eu usei também. A verdade é que todo mundo sabe que a Kodak quebrou no começo dos anos 2000 porque não aderiu à câmera digital. Câmera digital é essa que teve a sua patente lançada mais ou menos em 1985, se eu não estou muito enganado, pela Fujitsu. Essa é metade da história. Se você procurar no Google, 10 anos antes, um engenheiro da Kodak chamado Steve Sasson inventou a câmera digital. Peraí, tô falando, em 1975 o cara era meio MacGyver. O cara tinha 3 chicletes, 2 elásticos e inventou uma câmera digital. Se você estivesse avaliando o Steve Sasson de 0 a 10 em competência técnica, que nota você dava? 10. Com certeza. Né? Legal, ele tinha um produto que ele via muito valor. Foi levar para o tomador de decisão, que era o board da Kodak. E depois de apresentar, o board falou, nós não vemos valor neste produto. Vamos continuar fazendo o filme.
Se ele era 10 de 10 na competência técnica, quanto que você daria de nota de 0 a 10 na percepção da comunicação de valor desse engenheiro? Nossa. Perto do 0? Terrível. 1 ou 2? Legal. A tomada de decisão do board foi no 10 de 10 ou no 2 de 10? Foi no 2 de 10. Porque o valor que nós damos para um produto depende se eu me conecto emocionalmente com ele. Isso é o que eu vejo que muitas vezes startups e empresários se perdem. Porque ficam tão apaixonados pelo produto que têm, pela solução que desenvolveram, que não sabem comunicar isso do ponto de vista do cliente. Falam só do deles. E aí caem num viés chamado viés da maldição do conhecimento. Eu sei tanto de um assunto que acho que você também sabe, então vamos falar do mesmo nível dele. Produto não pode ser desse jeito. Tem que ter essa conexão. Então, e aí vem um ponto trabalhoso também de se ultrapassar, que é a questão das gerações. Cada geração se comunica na ida e na volta de uma maneira muito específica, né? E pela primeira vez, óbvio, na história da humanidade, a gente tem diversas gerações coabitando, convivendo ativamente, tanto no mundo dos negócios como na vida pessoal e tudo mais. A questão é o seguinte: quão importante é você conhecer essas facetas de cada geração? Fundamentais. Eu tenho um privilégio, Edu. Eu faço desde mentorias de CEOs, pessoas da sua idade, mais velhas, founders de startup, e tenho o privilégio de dar aula para adolescentes que acabaram de sair do ensino médio. Como é que a gente consegue gerar interesse numa faixa tão distante de gerações? Porque no fundo, entender como o cérebro entende uma comunicação faz toda a diferença. O ponto é que é verdade. Existem interesses diferentes. E como um bom guia, eu sei qual é o interesse do adolescente, sei qual é o interesse do executivo. Mas a jogada é que eu sempre respondo as 3 perguntas que o cérebro deles fazem em toda a comunicação que eu faço. Essas 3 perguntas são mortais, independente da geração, porque o seu cérebro não mudou de geração. E a gente percebe que as gerações mais novas, elas já nasceram praticamente imersas nas redes sociais e existe um estímulo muito grande para que a comunicação vá por lá, o que exige normalmente um conhecimento de como falar, como agir. Tem várias dicas que a gente encontra por aí. Agora, aí para as gerações mais antigas, quando a gente fala dos baby boomers, quando a gente fala da geração X como a minha, até mesmo a geração Y, que já não é mais tão recém-chegada assim, a gente está falando já de geração Z, geração Alpha. Como que até que ponto é possível se aprender a se comunicar bem? É batalha perdida para os mais velhos? Por onde os mais velhos começariam a admitir, a aceitar novas possibilidades? O que você recomenda? Por onde começar? É um livro? É uma mentoria? O que é, Bruno? Maravilha. Sabe, Edu, eu acho que existem muitos livros bons de comunicação. Mas comunicação sem prática é a mesma coisa que você aprender a dirigir num simulador. Não tem o mesmo impacto. De verdade, eu acredito que a mentoria é o melhor jeito. Por quê? Porque, mais uma vez, é verdade que a gente precisa entender algumas nuances das gerações. O que uma valoriza mais, o que outra não. Mas se eu entender 3 perguntas, eu já sei tudo o que eu preciso para me comunicar. De novo, a gente está falando muito que o nosso cérebro não começa na parte lógica. Ela primeiro sente para depois agir. A primeira pergunta a gente já falou. Posso confiar? Que elementos os mais velhos podem dar para mais novos que os mais novos confiem neles? O ponto central é se a orientação de um conselho de um mais velho está para o que ele acredita ou se para o que o jovem precisa naquele momento. Ponto 1, central. Se eu passei por esta barreira, eu evitei que o cérebro do adolescente não confie em mim. Porque você sabe o que acontece? Quando a gente não confia em algo ou em alguém, a gente ativa aquele modo de sobrevivência, de lutar, fugir ou travar. Eu sei que a pessoa pode estar falando assim, mas Brunão, qual é o impacto de negócios disso? Fantástico. Se o seu cliente não confiar no teu produto, ele luta por preço, ele trava quando você manda um e-mail ou ele foge para o competidor. O adolescente, igual.
Se ele não confia no teu conselho como mais de idade, ele vai lutar para não aceitar, ele vai travar e vai simplesmente botar o AirPod e não te ouvir, ou ele vai fugir e vai ouvir os colegas e vai tomar uma decisão ruim. O primeiro ponto que essa geração mais antiga tem que entender é que a confiança depende deles focarem nos jovens. O segundo, o que interessa? A pergunta central é: o que me interessa nessa conversa? E só duas coisas interessam um ser humano: resolver uma dor ou atender um desejo. Quantas vezes um mais velho pensa em qual é a dor do adolescente e qual é o desejo que ele tem e se comunica deste ano? Pensa que este ponto, por si só, define relações de trabalho daqui para frente. Porque essa nova geração já não quer trabalhar como nós trabalhávamos. Porque eles veem que nós temos mais dor do que prazer. Que tem mais burnout do que saúde mental. Eles não querem isso. Eles querem coisas que tragam desejos e resolvam dores para eles mais simples. Eles não querem ficar presos num lugar para trabalhar. Eles querem ter liberdade. A jogada é, depois deles confiarem, mostrar qual é o equilíbrio dessa questão. Porque, por fim, a última pergunta é: faz sentido? O nosso cérebro está sempre buscando a homeostase, o equilíbrio. Será que tem mais retorno do que risco de eu ouvir o que ele está me falando? Se tiver, confiei. Tomei decisão. Agi. Essas 3 perguntas devem permear todas as comunicações entre gerações. Porque aí não depende da geração, percebe? Depende simplesmente de entender o cérebro do outro. Bom, para concluir, eu conheço bem a tua história, nós convivemos já há vários anos, e eu sei que você partiu do mundo financeiro, executivo de empresa, fez uma longa trajetória brilhante de adquirir conhecimento e prática para poder falar sobre essas artes, que não são nem técnicas, para mim são artes que você hoje tanto transborda em todos os lugares que você toca. E você teve a oportunidade de voltar para o mercado financeiro, quando teve a oportunidade de trabalharmos juntos. Quando você foi lá, mercado financeiro, mercado de M&A, falando agora de crescimento e valorização, e você veio carregado do teu skill financeiro, do teu skill, soft skills de comunicação e storytelling, te chocou no começo? Ou você teve confirmações de falar: nossa, isso aqui também é aplicável no mundo que parece árido, mas eu sou capaz de fazer total diferença com as minhas habilidades? Conta aí, Brunão, como é que foi para você ir para o M&A depois dessa trajetória, quase que saindo do financeiro, mas volta para cá, tratando com investidor, com banco, com tudo mais? Como é que foi isso? Foi muito legal. Me deu uma bagagem fundamental hoje para eu mentorar o pessoal de Stanford, por exemplo, lá na Califórnia. Eu acho que é muito legal porque no começo achei mesmo árido. Porque não é uma prática comum de mercado. Mas tive confirmações mágicas. Eu lembro muito bem que a gente estava trabalhando com uma empresa que a gente precisava o contato de uma gigante aqui do Brasil. Que a gente não conseguia contato de jeito nenhum. E que ela era a melhor empresa possível. Em um único e-mail que a gente usou, princípios de storytelling como esse, a gente conseguiu a reunião com o tomador de decisão e avançamos brutalmente numa decisão, numa negociação que estava andando devagar. Verdade. Um e-mail. Esse é um único exemplo, mas de fato, eu vejo que como ex-financeiro, nós precisamos disso ainda mais, porque hoje um financeiro não é só aquela pessoa que entende bem de números. A inteligência artificial já faz isso. Mas é aquele que conta a melhor história e que sabe qual é a história que o negócio está indo. É isso aí. Eu queria que você deixasse, para a gente finalizar mesmo, uma palavra, uma frase, uma dica para os dealmakers que estão nos assistindo aqui. Dealmaker que é aquele que integra diferenças e promove movimentos e grandes negócios. O que você tem a dizer para todos eles aí? Uma frase e uma história curta. Cada palavra que você diz constrói uma ponte ou gera confusão. Ou é um sinal, ou é um ruído. A escolha é sua. E a história que me lembra, especialmente falando de dealmakers, é do Benjamin Franklin, que era um dealmaker em si mesmo. Aquele cara que está atrás da nota de $100. Com certeza. Tinha uma empresa, dava certo, e de um dia para o outro, tudo deu errado. Foi nesse dia, Edu, que ele decidiu investir em 13 virtudes, 13 competências, 13 skills.
que a partir desse momento ele inventou as lentes bifocais, o fogão a gás, as nadadeiras que a gente usa na escola de natação até hoje, a primeira Biblioteca Nacional Americana, assessorou 3 presidentes norte-americanos, até ajudou na escrita da Constituição Americana. Quando ele estava bem velhinho, perguntaram para ele, como é que você conseguiu fazer tantos deals assim? E a resposta dele foi muito simples. Eu decidi escolher a história que eu me contava. Não deixei a caneta dessa história na mão de ninguém mais, senão de eu mesmo. A pergunta que eu deixo para os dealmakers é quem está escrevendo a história de vocês? O que a gente precisa fazer com todo o potencial que vocês estão aprendendo? Porque esse cara aqui conhece de negócios absurdamente. Qual é a história que vocês vão estar contando daqui para frente? Não a que te fez chegar até aqui. Você é o melhor cara para estar com eles. Meu irmão, muito obrigado. Tamo junto. Tenho certeza que vocês tiraram proveito de muitas e muitas das colocações do Bruno, que usem isso na vida prática, experimentem, testem, recriem-se. Isso tudo vale a pena. E o Deal Making Podcast possa levar muita esperança e abrir novas janelas e novas portas para todos que nos ouvem aqui. Até o próximo episódio. Muito obrigado pela audiência.